Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, Minha Bíblia e Eu. E hoje eu tô aqui mais uma vez para deixar para você um versículo, uma meditação ou até mesmo um pouquinho mais da palavra de Deus para que você assim possa verdadeiramente guardar as instruções no seu coração. Bom, eu sei como é um pouco complicado a gente que estudar a palavra, né? A gente tenta se aproximar de Deus de alguma maneira, de alguma forma, e a palavra de Deus, ela é a nossa bússola para nos manter no caminho e recalcular a rota. Quantas vezes a gente faz alguma coisa errada, corre e pede perdão, e ali a gente se concentra e vamos de volta para o caminho que nos leva ao céu. Por esse motivo, eu criei esse canal para criar uma rota e assim, nem eu me perder. Então, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste dos nossos conteúdos, que nós possamos trocar muitas ideias. Deixa aqui também no comentário alguma ideia de algum versículos para a gente conversarmos, tá combinado? E hoje eu quero deixar para você meditar, pensar e de repente, quem sabe até mesmo você parar um pouquinho e estudar esse versículo. Bom, ele está localizado lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 22, que diz assim, olha, a candeia do corpo são os olhos, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Gente, eu vi esse versículo, eu fiquei muito feliz, né? Porque tem hora que a gente esquece um pouquinho de alguns versículos da Bíblia, porque dá para compreender, né, gente? Olha só, são 66 livros, a Bíblia é bem grossa, tem muita coisa aqui, muito conteúdo maravilhoso. Por esse motivo, nós temos que estarmos debruçados sobre ele, para que assim nós consigamos fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Bom, nesse versículo, me perdoe, nesse versículo eu vi muita coisa linda. Primeiro, que ele já fala sobre os olhos, né? Então, assim, os olhos são a lâmpada, né? Nos tempos de Jesus, candeia era a lâmpada, né? Se formos trazer para a tradução de agora. Então, os nossos olhos são a lâmpada, né? Ou seja, é uma porta. A gente olha algumas coisas, pensa, né? Leva pro coração, pensa, deixa aquela coisa ali, né? No forninho e depois a gente libera com a nossa boca. Então a gente tem dois, por enquanto, né? Até agora que eu descobri, tá, gente? Que eu tô indo devagarzinho, tô estudando, tô lendo a Bíblia, tô buscando a parte de Deus. Então até agora eu descobri duas entradas, que são o ouvido e os nossos olhos. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os nossos olhos, ele tem que estar alinhado com os nossos ouvidos. Então, se o que a gente vê não dá linha com a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, né? Então aí a gente junta os dois, o olho e o ouvido. E ali a gente passa por um filtro. Gente, filtra, não deixa nada entrar no seu coração que não seja alinhado com a vontade de Deus. É muito importante nós cuidarmos. Lembra lá no outro dia que nós estudamos sobre o versículo de Provérbios, capítulo 4, no verso 23? Porque o nosso coração, nós temos que cuidar dele. E como que a gente cuida do coração, hein, Vanessa? É isso aí, a gente cuida do que entra dentro do nosso coração, que é pelos nossos olhos e pelo nosso ouvir. Então é muito importante nós guardarmos para que ele não veja tantas coisas que não agrada a Deus e para que ele também, o nosso ouvido, não ouça coisas que não agradam ao Senhor. É muito importante nós termos esse discernimento para guardar o nosso coração, para que lembrando dele procede as saídas da vida. Porque o nosso coração, ele é conectado diretamente com a nossa mente. E a nossa boca, ela tem o poder de abençoar, amaldiçoar. A nossa boca são palavras que nós lançamos e elas é como flechas, elas não voltam mais. Então é muito importante cuidar do que vemos, do que ouvimos. E aqui deixo mais um ponto. Lembra que Salomão, ele menciona: cuide do coração. Porque quando a gente cuida do que entra, né?
pelo olho e pelo ouvido, a gente também está protegendo o nosso coração, a nossa mente e, posteriormente, as palavras que saem da nossa boca. Porque Jesus, ele foi claro, a boca fala o que o coração está cheio. Então, que nesta manhã, que neste dia, o seu coração possa estar cheio de Deus, o seu coração possa estar radiante de Deus. E se você quer conhecer uma pessoa, vê o que sai da boca dela. Se ela tiver uma boca abençoadora, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Se ela tiver uma boca que só fala maldição, uma pessoa que não mescla, que ela não cuida do que fala, é uma pessoa que está carente de Deus. Ela necessita, a alma dela clama pela presença de Deus. Então, nesse momento, nós temos que fazer o quê? Se afastar, nós temos que tentar de alguma forma levar a palavra. Em Romanos, uma outra coisa que eu deixei aqui anotado, que tá aqui, ó, eu até anotei para não esquecer, que tá escrito em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que ele diz assim: logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse versículo, ele está falando que se não tiver quem pregue, então você vai ser um pregador, você vai começar a semear na vida dessa pessoa, você vai evangelizar ela, você vai falar do amor de Deus para ela, você vai ser aquele que fala para que ela possa ouvir, para que ela possa ver, e ela vai ver o exemplo de Jesus na sua vida. Então presta atenção, você vai ser um referencial, porque as pessoas estão te olhando e as pessoas também vão estar te ouvindo, e daí o que vai acontecer? Vai nascer algo no coração dela. Isso se chama fé. E ela vai crer no que ela viu. E ela vai crer no que ela ouviu. Então, consequentemente, vai ter uma semente ali. E ela vai falar. E ela vai profetizar. E ela vai declarar com a boca dela. Então, quando Jesus entrar no nosso coração, muda tudo. Tem uma música que eu amo muito, que é uma música infantil que eu sempre ouço com as crianças, que diz assim: quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Ele muda. Ele muda o que nós vemos, ele muda o que nós ouvimos, ele muda o que nós pensamos. Ele consegue mudar tudo. Mas para isso nós temos que ouvir. E ouvir a palavra, porque a fé, ela só entra pelo ouvido. E quando a gente vê, a gente testifica, somos testemunhas de que Jesus realmente, ele entra pelo nosso ouvido, pela fé. Então, se você é cristão e está vendo esse vídeo, cuida de todas as coisas, cuida do seu ouvir, do seu olhar, do seu coração, da sua mente, cuida da sua boca. E especialmente cuida do testemunho que você está dando, porque pessoas estão se inspirando em você nesse momento. Pessoas estão olhando o que você faz. Quanto cristão, porque às vezes as pessoas falam assim: olha, eu só vou aceitar Jesus mediante alguma coisa que eu vi ali naquela pessoa. Então é muito importante nós cuidarmos, tá? Então eu quero deixar para você esse pedacinho aqui de reflexão, junto com um pouquinho de doutrina. Mas que o Senhor possa trabalhar no seu coração segundo o propósito dele, porque tudo e todas as coisas são para ele. Então um super beijo, fique com Deus e até amanhã com mais um momentinho de devocional.